Então qual foi a pergunta? Onde estás, Adão? Por que Deus não perguntou o que fizestes, Adão? Será que Deus sabia que Adão fez ou não? Mas por que Deus perguntou para ele, onde estás? Por quê? Sabe o que? A Bíblia diz que na viração do dia, lá por essa hora, não, mais cedo ainda, agora já está escuro, mais cedo ainda, na viração do dia, diz que Deus vinha no jardim, até a bater um papo com Adão. Eu me imagino, o papo de Deus com Adão, eu fico lá imaginando, na minha imaginação santificada. Vamos usar a nossa imaginação santificada. Olha, Deus senta com Adão e diz para Adão assim, olha, Adão diz para Adão assim, olha, aquele animal lá, ó, por ter um pescoço bem comprido, eu botei o nome nele girafa. Uau, que bênção, que bom. Deus dizendo para Adão, que bom isso, homem. Então continua colocando os nomes dos animais. Então ele colocou todos os nomes dos animais assim. Então ele tinha uma conversa com Deus. Agora diz que Deus chega como de costume, para quê? Para relação, e não encontra. Chega lá para conversar com meu amigo, alguém falou amigo, para conversar com meu amigo. Então chega lá para conversar com meu amigo, e cadê o amigo? Entende? Por isso que Deus perguntou, aonde estás, Adão? Aonde estás que eu quero conversar contigo e eu não te acho? Aí qual foi a resposta de Adão? Qual foi? Versículo, você pode ler na Bíblia se quiser. Qual foi a resposta de Adão? Ouvi a tua voz no jardim. Exatamente. Ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi, porque estava nu. Ou seja, o pecado, até o dia de hoje, ele faz essas três coisas. Ele provoca medo, nos escondemos e sentimos vergonha. Até o dia de hoje o pecado faz da mesma maneira. E que a primeira coisa que Adão perdeu, o relacionamento com o pai. A relação com o pai. Adão não perdeu Deus, perdeu o ambiente de relação com o pai. Então veja só, esse ambiente de relação com o pai é que Jesus veio restaurar para nós. Relacionamento, Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que quer restaurar a relação. Passa o próximo, por favor. Princípio da família, gente. Esse princípio da família é show, gente. Muita coisa. O princípio da família é um princípio muito importante para nós entendê-lo, pelo menos. Eu quero falar com vocês. A função, veja só, lá está o princípio da família. O pai, a mãe e o casal. O pai, a mãe e o casal geram, veja que no triângulo central está a função, o amor, a palavra amor. O amor vai girar nesses três eixos, afeição, limites. Gente, um equilíbrio de afeição e limite, vai gerar a liberdade. A liberdade vai gerar isso. Não tem limite, quando falta uma figura paterna ou a materna, amor sem limite é libertinagem. Porque o pai dá limite, a mãe sobreprotege. Então, amor sem limite é libertinagem. E amor sem afeição é legalismo. Então, temos que entender esse conceito. E vamos ver que no triângulo exterior, passa na próxima, eu acho que na próxima eu falo, olha, ali ó, componentes do amor. O triângulo interno fala afeição, limites e liberdade. O amor vai determinar a saúde e a funcionabilidade dos relacionamentos. O amor. Então, no próximo, veja só, componentes do casamento. Os componentes do casamento, no triângulo externo, falava de compromisso, fidelidade e confiança. Porque o casamento determina a proteção e a funcionabilidade do sistema familiar.
Então a gente tem que entender essa questão. Então vamos estudar, volta lá volta lá. Volta nesse. Olha só, vamos estudar um quadro de valores que é legado aos filhos pelo desempenho do papel do pai, da mãe e do relacionamento conjugal. A figura paterna, gente, vai comunicar ou deixar de comunicar algumas funções para os filhos. Direção, limite e segurança são as mais importantes. Direção, limites e proteção. A figura materna comunica ou deixa de comunicar vínculos, proteção e organização. E o relacionamento conjugal entre o casal vai passar noção de equipe, vai passar sexualidade, afetividade e companheirismo. Ou seja, o relacionamento conjugal exerce uma proteção ou desproteção sobre a sexualidade, a afetividade e o companheirismo em relação aos filhos. É muito importante isso, gente. Passa a próxima. A próxima, essa. Princípios do pai. Olha só, o pai vai gerar essa noção de missão e liderança. Qual é a noção de missão e liderança? Direção, senso de identidade e propósito. O pai mostra Deus ao filho. O pai também vai dar limites, sanidade moral. Aqui, lá na China, no Japão, em qualquer parte do mundo, do planeta Terra, todo pai vai passar ou deixar de passar para seus filhos esses componentes, ou esses princípios da paternidade, princípio do pai. E, olha só, gente, segurança, estabilidade emocional, proteção e cobertura, afirmação da identidade. Uma das coisas que o pai passa, que é o pai, ele passa a afirmação da identidade, porque é uma mentira que diz que a mãe afirma a filha e o pai afirma o filho homem. Não é assim. É o pai, a figura paterna, que afirma o filho e a filha. O homem e a mulher, o menino e a menina. E vamos ver que o princípio do pai vai produzir um relacionamento apropriado com quem? Com a paternidade divina. Por isso, falhas no caráter de nossos pais biológicos vão impedir de nós enxergar a Deus como nosso pai. Eu fiquei órfão quando tinha 10 anos. Eu fiquei órfão com 10 anos. Eu sou filho do adultério do meu pai com uma prostituta. Então eu fiquei órfão quando eu tinha 10 anos. E quando eu tinha 10 anos, eu me criei na rua. Eu fui morar numa favela. E, gente, fiz um montão de coisa errada na minha vida e fui aceitar Jesus dentro de um presídio. Mas eu quero dizer para vocês, é outra questão. É que quando eu estava no campo de missões, quando eu já estava no campo missionário, como missionário na Jocum, no ano 2001 eu fui fazer minha Jocum, fui fazer minha TED. E eu me lembro que, por muitos anos, sendo missionário na Jocum, a gente já estava viajando para outros lugares, trabalhando, pregando o evangelho em outras nações, em outras pessoas. Eu tinha um caderno de meditação. Eu guardei esses cadernos por muito tempo, depois eu joguei eles fora. Na verdade, eu esqueci deles quando eu fui para o Chile. Mas eu me lembro que eu tinha um montão de caderno de meditação, e num dos cadernos de meditação, gente, eu tinha 3 páginas inteiras com nomes de Deus. Eu tinha características, nomes e maneiras de chamar a Deus. Então eu chamava Deus de excelentíssimo, soberano, criador, não sei o quê. Gente, eu ia orar, eu orava, quando no meu tempo devocional, eu ia orar para Deus, cara, eu tinha muitos nomes para chamar a Deus, muitas maneiras de chamar a Deus, cara. Só que nessa lista gigante que era, não figurava a palavra pai. Dava um nó aqui na minha garganta para eu dizer pai para Deus. Porque eu conhecia Deus como Senhor, como Criador de toda a terra. Sabe qual era a imagem que eu tinha de Deus? Era a imagem de um pai, como eu vi o meu pai, um pai que me batia, um pai que me jogava para fora de casa.
Sabe? Quando eu tinha 8 para 9 anos, eu intentei matar meu pai botando veneno de rato. Não, veneno de formiga era. Veneno de formiga na panela da comida dele. Ele estava fazendo comida, porque eu me criei sem minha mãe. Então ele estava fazendo comida e eu agarrei veneno de formiga e botei na panela dele que estava fazendo comida. Porque eu queria matar ele. Só que eu esqueci um pequeno detalhe. Eu também comia dessa panela. Esse era um pequeno detalhe, né? Que eu também comia dessa panela. Só que, de repente, Deus, por as casualidades, né? Deus é muito bom. O veneno de formiga, quando tu molha ele, perde toda, ou seja, qualquer a umidade que você coloca, ele perde a força, perde não sei o quê, e nunca funcionou. Eu digo, meu Deus do céu. Mas veja o tipo de trauma que eu tinha com meu pai. Quando meu pai faleceu, a mim me deu alegria. Ele era um cara muito ruim, que batia em mim, que me corria, que me jogava. Eu lembro dele me bater, de me desmaiar, de eu ficar desmaiado, todo sangrado, todo arrebentado. Então, quando me falavam que Deus era pai, a primeira impressão que eu tinha era essa, era desse pai ali. Então eu digo, não, Deus para mim não é um pai. Está longe dele ser pai. Por quê? Porque Deus deixou para nós, homens, representá-los aqui na terra, para nossos filhos, a seu caráter paterno. O único caráter que Deus deixou para nós, homens, representá-lo, um deles é o paterno. E nós temos representado mal esse caráter de Deus. Porque à medida, então, a gente vê a Deus da mesma maneira que nós vemos, vê a Deus Pai, como nós vemos ao nosso Pai terrenal. E eu digo, meu Deus do céu, isso me atou por muitos anos. Eu não conseguia falar pai para Deus. Eu chamava Deus de tudo menos de pai. E sabe o que é que eu descobri, gente? Descobri umas coisas muito fortes. Descobri que nós podemos resolver nossas pendências com nossos pais terrenais, para poder ter um relacionamento bom com o nosso Pai Celestial. Senão sempre vamos ver a Deus como nosso chefe. Agora eu vou falar um pouquinho mais disso. O princípio da mãe. Passa, por favor. Que eu tenho pouco tempo e muita coisa. Noção de submissão e apoio. A figura materna em qualquer parte do mundo, ela gera vínculos, liberdade temperamental, afeto e relações. A mãe também é que gera nutrição dos seus filhos. É a figura materna que ela, desde quando dá peito, ela está interessada em alimentar as crianças. Ela diz, olha, não sai sem, olha, leva aqui o lanche, não sai sem almoçar. Diz, ela que está sempre preocupada com a alimentação das crianças e a nossa. Na verdade, o homem é provedor. Então, o homem provê, mas quem pega aquela provisão que você traz para casa e transforma num delicioso almoço, janta, é a mulher, a função feminina. Ainda que há homens que cozinham muito bem, como nós, mas isso é outra questão. Mas, de repente, é uma função feminina a nutrição. Então, outra questão, organização, atmosfera aconchegante, disciplina. É a mulher que ensina a disciplina. Por menos lá na minha terra, no sul do Brasil. Eu sou lá de Santana do Livramento, e lá na minha terra, de repente, acontece isso, que a mãe diz para o filho assim, senta direito, tira o cotovelo do braço, senta direito, pega o garfo certo, diz, olha, não deixa a roupa jogada no banheiro, não deixa a toalha no banheiro, olha, estende tua cama antes de sair, arruma teu quarto, não sei o quê. Isso só dizem lá em Santana do Livramento. Aqui não passa isso, verdade? Não passa não, eu sei. É, só coincidência. Mas é uma função feminina ensinar ordem e organização. É natural dela, é natural da mulher, é natural dela. Em qualquer parte do mundo ela vai gerar isso. Ou seja, vai gerar ou deixar de gerar. Que é o meu caso. Quando o filho cresce sem a figura materna, que foi no meu caso, a pessoa vai crescer sem o quê? Sem essas questões aí, ó. Sem vínculos, sem relacionamento, sabe? A mãe é que ensina a se relacionar. A mãe diz, trata bem o teu irmão, cumprimenta teu avô antes de sair. Ela que ensina você a se relacionar.
Mas quando você não tem a mãe, quando você cresce sem a figura materna, você vai ter um prejuízo, como no meu caso, de me relacionar com as pessoas. Você vai se relacionar com as pessoas só superficialmente. Por quê? Porque você não aprendeu a fazer vínculo com elas. Porque não teve a figura feminina no teu lar que te ensinasse a fazer isso. Então, também sabe outra coisa que a mãe ensina? Organização. A pessoa que cria sem mãe é um desorganizado, um relaxado, eu deixo tudo chegar. Então, quem sofreu comigo? Minha esposa, quando me casei. Ai, meu Deus do céu, aí tem que ter, amor, as coisas jogadas no banheiro, não sei o que lá e não sei o que. Tive que começar a me disciplinar, começar a aprender essas coisas que a minha mãe não me ensinou, com minha esposa no casamento. Estão entendendo, gente? Como a falta de uma figura, ou paterna ou materna, vai produzir feridas, vai produzir consequências agora na nossa idade adulta, gente. É muito forte isto, gente. Continue. O princípio do casal. A noção de equipe, sexualidade, proteção moral. Isso quem ensina é o casal, como casal. Afetividade, saúde emocional, companheirismo, afetividade social. Todas as coisas fundamentais para a formação sadia da nossa personalidades deveriam vir da família. Agora, os que não tiveram uma família funcional como eu, que venho de uma família desfuncional, não podemos mudar o que já passou. Mas podemos, com a graça de Deus e com o referencial de paternidade proposto por Jesus, entrarmos como agentes redentores da nossa história e da nossa família. Estão entendendo até aqui, gente? Amém? Vamos ver. O órfão de pai vivo luta com algumas carências em sua vida. A primeira delas é a falta de afirmação do pai. Direção, proteção e limites. A segunda é falta de identidade. O órfão vai lutar com a falta de identidade, porque ele não tem um pai que afirme a sua identidade. Falta da figura da autoridade, o próximo. Falta da figura da autoridade. E sabe que nessa questão da figura da autoridade, gente, é muito sério, porque quando a gente não tem, a gente cresce sem o pai, a gente custa se sujeitar a uma liderança. O órfão custa se sujeitar à liderança, custa se sujeitar a uma figura de autoridade, porque ele nunca teve uma. Então ele sempre lutou com a rebelião, com a rebeldia, sempre lutou com essas coisas. Então vamos ver algumas coisas mais para frente. Falta de segurança e de cobertura. Gente, olha só, o síndrome da filha sem pai. Esse aí, passa. Ela sente-se abandonada por o primeiro homem da sua vida, rejeitada, deixada de lado, indigna e incapaz de receber amor de um homem. Gente, quando uma pessoa cresce sem essas 5 funções que o pai tem, que o pai passa para os filhos, proteção, limite, segurança, destino e afirmação de identidade, mas quando não tem, gente, aqui no Brasil, há um alto índice de crescimento de mães solteiras. Agora está nascendo uma safra de crianças que são filhos do carnaval. São filhos do carnaval, estão nascendo agora, em novembro e dezembro, os filhos do carnaval. Então veja lá, gente, veja lá em outubro e novembro nascem os filhos do carnaval. Então veja, gente, então veja você, sabe que há uma estatística que diz mais de 48% dos brasileiros, da população brasileira, do Brasil, não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Mais de 48% não tem o nome do pai na certidão de nascimento, tem só o nome da mãe, porque não tem pai. Então está nascendo muita gente órfão de pai. Essa falta de paternidade, essa orfandade
Gente, o Brasil é um país matriarcal, totalmente. Gente, sabe o que tem no Brasil? Tem a palavra padroeira. Vocês já ouviram a palavra padroeira? Gente, a palavra padroeira, eu sempre digo, eu gostei do que falou assim, ó. A palavra padroeira, tem palavras que tem gênero, né? Então, eu fico pensando isso. As palavras que têm gênero, né? Por exemplo, cadeira, que gênero é? Feminino, né? Livro, que gênero é? Masculino, né? Então, folha, feminino. Então vamos ver. Então, se eu disser padroeira, que gênero é? Feminino? A palavra padroeira vem de pater. Pater vem de pai. Pai quem é? Agora, padroeira é uma distorção, uma anulação da palavra pai. Ou seja, por quê? Porque está anulando o pai. Padroeira seria padroeiro. Seria, mas não existe a palavra padroeiro, é padroeira. Então veja que é uma distorção da figura paterna. E você vê aí, a gente fala muito no sincretismo religioso, no misticismo, a gente fala muito disso. Você vê que a padroeira do Brasil, supostamente, é a figura de uma mulher sem a figura paterna. É uma mulher com uma criança no colo, mas não tem o pai. Ou seja, você vê que já está embutido na cultura brasileira a orfandade. Então, gente, tem muita coisa. Eu vou continuar porque tem pouco tempo. Pode se imaginar o que significa o Dia dos Pais para essas filhas? Gente, essas filhas sem pai, gente, quando ela não acha essas coisas num pai, quando cresce sem a figura paterna, ela vai buscar, ela vai crescer com essas carências, vai achar essas carências na figura de um homem. Precisa, então cedo ela sai de casa para achar, ou num parente, ou em alguém mais próximo, esse amor paterno, e termina achando, sabe o quê? Abuso. Termina achando alguém que abuse dela. E aí começa o ciclo do abuso e do trauma, muito cedo da infância. Gente, geralmente famílias disfuncionais, que não tenham a figura paterna, é maior o índice de abuso infantil. Por quê? Porque uma criança que vai buscar o amor, a aceitação, na figura da falta do pai, na figura de um homem que não é seu pai e que não vai dar isso para ela, mas que vai abusar dela. Então, é terrível, gente. É terrível esse tipo de trauma na infância. Isso, feridas da infância, a gente vai falar um pouco mais. Mas eu vou deixar que o pastor Campi fale isso, eu não vou falar. Gente, eu quero falar. Toda maldição familiar é propagada, gente, primeiramente através da rejeição, gente. Um passado de orfandade não resolvido, gente, produz um futuro de esterilidade ou perda de filhos, gente. Preste atenção nisso, gente. A orfandade não resolvida vai gerar esterilidade. Então, gente, é muito sério essas coisas. Passa a próxima, por favor. O ciclo da ferida. Gente, hoje nós estávamos cantando aqui um louvor e eu gostei muito, gente. As feridas da alma são o hábitat dos demônios, assim como Deus habita nos louvores. Hoje nós estávamos cantando um louvor aqui, cara, que estava fluindo tanto Deus aqui, gente, eu senti tanto a presença de Deus. Digo, Deus habita nos louvores, assim como Deus habita nos louvores, os demônios habitam nas feridas, as feridas da infância. Gente, então, gente, é muito sério isso, gente. A próxima, veja só, abra comigo, Provérbios 30, quero ler com vocês Provérbios 30. Provérbios 30 do 11 ao 14, tenho pouco tempo, mas eu quero ler, preciso ler isso com vocês. Eu quero falar sobre o ciclo da ferida.
Provérbios 30, versículo 11 ao 14, diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Versículo 11. Versículo 12. Há uma geração que é pura a seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada na sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre dos homens. Gente, esse conceito do ciclo da ferida fala de 4 gerações. Passa a próxima, por favor. Aí, segura aí. Olha aí. Gente, aí está o ciclo da ferida. A primeira geração, nós dizemos que é a abertura da ferida. Abertura da ferida, uma geração que amaldiçoa o seu pai e que nunca bendiz a sua mãe. Gente, é essa abertura da rejeição correspondida com rebelião. Podemos equacionar a seguinte forma: rejeição menos perdão é igual a rebelião. E portanto, rejeição mais rebelião é igual a ferida. Então a ferida é aberta por esse legado, ou seja, falhas na paternidade, a epidemia de famílias desintegradas. Eu botei lá, fútil legado dos pais, falhas na paternidade, epidemia de famílias desintegradas. Tudo começa com o fútil legado dos nossos pais, criando uma brecha na forma de pensar entre pais e filhos. A ira dos pais abastecendo a rebelião dos filhos. Isso pode se tornar, gente, um ciclo interminável. Esse é o processo da abertura da ferida, a brecha das gerações. A brecha das gerações. Gente, olha só, eu esqueci de falar desse versículo. O último versículo do Antigo Testamento. Gente, o último versículo, o último livro, o último capítulo e o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Como termina o Antigo Testamento? Gente, abre aí para nós ler, enquanto vocês abrem. Eu vou beber água, abre aí por favor, Malaquias 4, 5 e 6. Gente, eu estou correndo, gente. Não se nota que eu estou correndo? É que estou com tempo como assim, muito rápido. Malaquias 4, 5 e 6, por favor. Olha só o que diz Malaquias 4, gente. Alguém tem aí para ler? Se não, tem que encontrar eu aqui, a ver. Alguém encontrou? Pode ler para mim? Gostei. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem fere a terra com maldição? Porque alguém diz, a bênção é de Deus e a maldição é do diabo. Mentira. Quem diz aí no Malaquias 4 que fere a terra com maldição? Deus, por causa de desconexão geracional. Disse, farei voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A desconexão geracional, gente, faz ferir a terra com maldição. É a causa, uma das maiores causas da maldição. Então, a brecha das gerações é que os pais não falam a linguagem dos seus filhos, e os filhos não querem mais ouvir os seus pais. É a brecha das gerações. Terrível isso, gente. O ciclo da ferida. Passa, por favor. Olha só, há uma geração que amaldiçoa seu pai, que não bendiz a sua mãe. A rejeição correspondida com rebelião. Então, o seguinte, esse eu já li, seguinte, olha só, a segunda geração,
a uma geração que apura seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É a espiritualização da ferida, a religiosidade como uma bandagem, que somente cobre, ao mesmo tempo que cobre a bandagem, ela impede que o remédio necessário seja colocado sobre a ferida, ou seja, a ferida começa a se produzir aí dentro. Então, é a cegueira espiritual, a religiosidade, essa epidemia de religiões, de seita, de misticismo. Ou seja, pessoas carentes vão unir a religião com a imoralidade. Ou seja, essa religiosidade que se baseia no ativismo religioso, é na verdade espiritualmente passiva. Estão entendendo, gente? Uma experiência genuína com Jesus pode rapidamente se deteriorar e se transformar em mera religiosidade, se a nossa motivação permanecer fundamentada em carências, em feridas não tratadas da infância. Então podemos definir esse processo como a espiritualização da ferida. A cegueira espiritual se instala, começa pela carência, provocada por falhas ou abusos na paternidade, ou outros modelos de autoridade. Então, à medida que a religiosidade vai abafando nossa comunhão com Deus, a tendência é perder terreno. Ou seja, voltando para pecados do passado, onde a imoralidade, por exemplo, é um dos pecados mais cotados para voltar. Então temos, portanto, um ciclo vicioso. Qual é o ciclo vicioso? Presta atenção aqui, olha só, a religiosidade nos vulnerabiliza, nos deixa vulnerável e nos empurra para a imoralidade. E a imoralidade sendo compensada por um comportamento de religiosidade de novo. Ou seja, e esse tipo de ciclo vicioso normalmente acaba em escândalos, grandes escândalos que acabam em grandes tragédias e divisões no meio da igreja, gente. Terrível, terrível, terrível. A tendência é compensar um crédito de amor com um crédito de concupiscência. Aqui entra não só a imoralidade, mas a libertinagem, mas a cegueira em relação a estas mesmas coisas. Nós anulamos os mandamentos de Deus através das tradições humanas. Então começamos a entrar em ativismo religioso, numa religiosidade, a hipersensibilidade em relação às feridas causadas por falhas da paternidade, vai nos deixar insensíveis, cegos, em relação ao nosso real diagnóstico. Veja o que diz Provérbios 30:17, eu tenho aqui, não precisa buscar, mas aponte aí. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Ou seja, aquele que não segue, quando zombamos do nosso pai, essa desconexão geracional, vai gerar essa cegueira. Raiva oculta de Deus, vida solitária, cansaço e exaustão, culpa crônica, perfeccionismo, rigidez com os outros, perverso sexual, rebelde. Essas são, olha só, olha lá, o síntoma do filho mais velho, rouba a paternidade, rigidez teológica, são evidências, algumas evidências da religiosidade, gente. Olha só, a ausência da alegria, essa inveja aguda, gente, ela disfarça a inveja fazendo exortações. O crescimento do outro incomoda. Então, a ausência de alegria, dureza de coração, mentalidade escrava, legalismo conceituado, orgulho espiritual, terrível esse legado de religiosidade, gente. O ciclo da ferida, próximo. O terceiro passo da ferida, e estou me apressando, é a compensação da ferida. Quando a ferida não é limpa, gente, ela não é limpa e tratada, ela infecciona, incomoda cada vez mais. Então essa geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas para cima. Essa terceira geração da compensação da ferida. Ou seja, a epidemia de igreja, cada qual começa a pensar, ou seja, aqui entra o orgulho, a competição. Então quando
Quando começamos a sacrificar relacionamentos, começa a ser potencialmente destruído e sacrificados. Quando sacrificamos a submissão, sacrificamos nossa herança. Onde tem feridas, normalmente vai se manifestar a autoafirmação e a soberba. E, gente, é muito sério. O ciclo da ferida, a quarta geração, a propagação da ferida, a contaminação. Há uma geração cujos dentes são espadas, a maledicência, a rejeição, cujos queixais são facas, que para consumirem os aflitos e os necessitados entre os homens, diz o 30:14. O poder da morte e da vida, gente, está na língua. E aquele que a ama comerá dos seus frutos, diz Provérbios. Bênção e maldição estão ligadas, preste atenção nisso. Bênção e maldição estão ligadas, nada mais e nada menos, com as palavras que a gente fala. Então é terrível, gente. O pilar mestre da família, esse aí, é a figura paterna que gera um referencial divino para os filhos e esposa. A ausência do referencial paterno vai impor um jugo de orfandade e viuvez, que a seu tempo desestabiliza o ambiente familiar, provocando insegurança e desproteção. Gente, o ponto estratégico do ataque do inimigo sempre é o mesmo, é contra a figura paterna. Parte do princípio de ferir o referencial de autoridade. Mateus 26:31 diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Terrível. Pais que desempenham um bom relacionamento, significativamente um referencial de responsabilidade, fidelidade e honestidade, vão assegurar um desenvolvimento saudável da personalidade dos seus filhos. Eu vou pular essa aqui. Eu ia falar de órfãos passivos e órfãos ativos, mas não vai me dar o tempo. Eu vou falar de relação entre órfão e Deus. Passa na 3 mais para frente, eu acho. Passa, por favor, 3 mais para frente. Passa. Essa aí, relação entre órfão e Deus, esse aí. O órfão não vê a Deus como pai. O órfão fica duvidando da voz de Deus. O órfão não quer esperar o tempo de Deus. O órfão não crê nos milagres de Deus. E o órfão vai ver a Deus como um justiceiro. Todo órfão vai lutar com 3 coisas. Passa a próxima. Olha só, gente, essa é com o reconhecimento, com o orgulho e com o poder. A concupiscência de reconhecimento, o orgulho e o poder. Ou seja, a rejeição, a carência afetiva, a insegurança, o medo vão levar à concupiscência do reconhecimento. Então todo órfão vai lutar com a necessidade de ser aceito, reconhecido, amado, elogiado. Com o orgulho, porque tem que mostrar para os outros que é o melhor, entra em autossuficiência. E com o poder, quando entra nisso, ela dá... Oh, você passou muito, não era para passar tanto. Aí, agora passe a outra, deixa essa outra aí já que está aí, deixa essa aí. Eu quero falar disso aqui. Gente, isso aqui eu quero tomar uns minutinhos para falar disso que me ficam para falar da bastardia. Filhos gerados fora da aliança do casamento. Olha as consequências espirituais e geracionais do sexo fora da aliança do casamento, gente. É terrível, gente. Qualquer aliança, olha só. Os filhos gerados fora da aliança do casamento vai gerar alianças espirituais. Uma aliança espiritual é inaugurada através do derramamento de sangue, gente. O sangue é a única coisa que tem o poder de ligar o mundo físico com o mundo espiritual. Então, o temporal com o eterno. E existe 2 pactos de sangue que biblicamente podemos e devemos fazer. Ou seja, um pacto de sangue com Deus e com o nosso cônjuge. E essas alianças espirituais têm a tendência de se reproduzirem ou de ser renovadas. Passa, por favor. O filho bastardo. Consequências espirituais de gerar um filho bastardo. Gente, eu sempre falo da aliança do casamento. Quando o filho não é gerado dentro da aliança do casamento, ele vai ser gerado. Só tem 5 lugares para ser gerado um filho. 6. Vai ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lugares
Aonde vai ser gerado um filho? Obrigado, meu amor. Quando o filho é gerado dentro da aliança do casamento, em cima tem a mão de Deus protegendo ele. Dos lados tem a aliança do casamento que mantém ele seguro. Mas quando ele é gerado fora da aliança do casamento, ele fica vulnerável. Ele é gerado fora da aliança do casamento, ele é gerado nessas 4, 5 coisas ali, ó. Somente pode ser gerado dentro da aliança do casamento, ou na fornicação, no adultério, no estupro, na prostituição, no incesto. Somente nesses 5 lugares, gente. Não existe outro. Não existe outro lugar. Se você foi gerado dentro da aliança do casamento, você tem a bênção do casamento. Mas se você foi gerado em qualquer... Veja que eu estou falando ser gerado. Não nascido, gerado. Na hora que gerou, foi gerado. Não é nascido, é gerado. Dentro da aliança do casamento ou fora. Se não é gerado dentro da aliança do casamento, vai ser gerado em fornicação, em prostituição, em estupro. Vai ser gerado, lá diz, ó, o incesto, o adultério. Somente nessas 5 coisas. Mas veja que todas elas estão no altar da imoralidade. Há uma perseguição espiritual para o bastardo. A pessoa que é gerada fora da aliança do casamento. Olha só o que diz Deuteronômio 23:2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Olha a perseguição. Perseguição sexual e homossexual, saliência sexual, os sintomas, imoralidade, pornografia, masturbação, prostituição, passividade, perversão sexual. Gente, terrível. Olha as consequências da bastardia, a orfandade, abandono. Gente, essas consequências aí, gente, a orfandade, ela é uma porta aberta. Nossa árvore genealógica. Nossa árvore genealógica, a Bíblia não fala de árvore genealógica. Sabe como é que a Bíblia chama nossa árvore genealógica? Linhagem. A Bíblia diz, então, sobre nossa linhagem, a bastardia abre uma porta espiritual, um portão gigante, não a portinha, um portão que se instalam na nossa linhagem, a perseguição desses espíritos aí, ó. Orfandade, abandono, rejeição, rebeldia. Gente, dessa primeira fila, o último aí, ó. Segregação, esse espírito errante, aquela pessoa que não consegue terminar, fechar ciclos na sua vida. Aquela pessoa que não consegue firmar estacas, firmar raízes num só lugar. Ela está um mês nesse lugar, outro mês no outro. Que está um mês, 5 meses num trabalho, 5 meses no outro trabalho. 6 meses numa cidade, 6 meses em outra cidade. 5 ou 6 meses, um ano numa igreja, outro ano noutra igreja. Nunca consegue firmar raízes. Há uma legalidade desse espírito de bastardia que se instala na nossa linhagem, com direito legal correspondido, ou seja, na mesma atuação, na mesma esfera de atuação do direito correspondido ou da imoralidade. Gente, espírito de morte, imoralidade, mentira e esterilidade se instalam nas nossas vidas através dessa bastardia. Gente, é terrível, 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 terrível. 3 coisas, passa a próxima, por favor, vamos ver se é. Vamos ver se é essa. 3 coisas que deveríamos receber dos nossos pais: identidade, cobertura e herança. Quem você é em Deus, proteção, confiança, intimidade e herança. Heredamos dos nossos pais coisas boas e coisas ruins. Todos heredamos. O próximo diz: os rótulos colocados pelos pais distorcem a identidade dos filhos. Eu queria falar disso, mas eu vou terminar por aqui. A mente escrava. Gente, passa na próxima. Essa aí. A mente escrava fica presa no passado. Um espancamento que sofreu do seu pai e da sua mãe. Abuso na infância. Deixa a mente escrava por traumas. É um servo que quer agradar outros. Terrível, gente.
Eu vou ficar aqui. Não me dá o tempo para terminar, gente. Que pena com vocês. Mas eu quero terminar aqui. Eu quero convidar vocês para orar. Como? Eu vou fazer uma oração. Gente, eu quero fazer uma oração aqui, gente. Um direcionamento que nós temos sentidos. Fazer uma oração pelas pessoas que foram engendradas fora da aliança do casamento. Quantos foram engendrados fora da aliança do casamento? Levante a mão. Venham aqui na frente, ficam desse lado, fiquem de pé. Todos fiquem de pé, vamos ficar de pé, gente. Fica de pé. Os que foram gerados fora da aliança do casamento, fiquem aqui, venham aqui para frente. Fiquem aqui desse lado. Bem rapidinho, gente, que temos que orar. Quantos geraram filhos fora da aliança do casamento? Vamos para esse outro lado de cá. Os que geraram filho fora da aliança do casamento, vem para esse lado de cá. E os que foram gerados fora da aliança do casamento, para esse lado de cá. Queremos fazer? Amém. Amém, amém. Pastor, cadê o pastor? Preciso que venha orar por nós. Vem aqui, pastor. Vamos orar, pastor. Quero que me ajude a orar. Súbete aqui, então. Tem aquele que foi gerado e já gerou. Então vai ficar aqui nessas duas fileiras aqui, vai ficar aí, vai pegar as duas orações. Gente, nós vamos ter que fazer uma oração sábia, com entendimento. Quero terminar isso aqui, um discernimento de Deus que a gente tem, de fazer uma oração sábia. Uma coisa, oi, eu estou escutando. Uma coisa, vocês estão escutando, ouvindo? Nós temos que tomar decisão, agora deu. Nós temos que tomar a decisão de perdoar nossos pais. Porque nós temos luz, entendimento. Eles não tinham entendimento que nós temos. Amém? E nós estamos crescendo em Deus. Tá? Então, o direcionamento é, vamos nós perdoar nossos pais e vamos fazer uma oração com esse entendimento, para tirar essa legalidade. Agora, você, se tem aqui seu filho, você também vai pedir perdão como pais que geraram filho fora da aliança do casamento. E vamos fazê-lo também com entendimento. O que se faz com isto? Nós temos que remir. Você está entendendo? Nós somos filhos de Deus, temos que remir. Quem me dá 5 minutos? Agora ninguém quer, né? Agora ninguém quer, é verdade. Vamos a começar. Gente, nós somos representante sacerdotal da nossa linhagem, gente. O que significa isso? Porque eu trago para vocês um entendimento da bastardia, e a gente aí me perguntaram lá na outra, eu falei esse tema aqui em outro lugar, pergunta, pastor, e como a gente sai dessa realidade? Simples, gente, vai ter que se posicionar sacerdotalmente, representando sua família, representando sua herança, representando sua casa. Está muito alto? Então eu tenho que falar mais longe do microfone, tá bom. Mas, não, tranquilo. Mas então a ideia é essa, gente. Nós temos um entendimento de que a gente vai representar sacerdotalmente nossa família. Então você pode pedir perdão para seus pais, pedir perdão para Deus, que perdoe os seus pais, liberar perdão por eles terem gerado você dentro da aliança, fora da aliança do casamento. Com isso, eles colocou vocês na bastardia, e daí todas essas... A perseguição da imoralidade persegue a gente, persegue nossa geração, na minha casa, no meu caso, principalmente. Obrigado, amor. Quer falar isso? Quer falar isso? Bom, então a gente vai fazer coisas bem básicas que tem... Olha, os passos têm que ser específicos, gente. A gente tem que fazer isso, ó. Primeiro, pedir perdão.
Pedir perdão a Deus por eles terem nos gerado fora da aliança do casamento. Segundo, igual eu vou fazer oração, eu quero que vocês vão renunciar, eu vou ajudar vocês, vamos orar, eu quero que vocês repitam depois. Só que para que vocês tenham entendimento dos passos. Pedir perdão para Deus, para perdoar eles por gerarem você fora da aliança do casamento. Depois, perdoá-los, vocês perdoá-los. Depois, retirar o sangue derramado no altar do espírito da imoralidade e o sêmen derramado no altar do espírito da imoralidade e colocar no altar do Pai, no altar de Jesus. Depois, só isso. Por enquanto é só isso. E tirar a legalidade da bastardia na nossa descendência, na nossa linhagem, na nossa família. Então, gente, é muito sério isso, gente. É muito sério, gente. Tem implicações geracionais. A gente aqui pode se posicionar sacerdotalmente numa aula como essa, de paternidade, gente. A gente pode determinar coisas para nossas gerações futuras. Que legado que vem perseguindo nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, olha só. Na minha casa, por exemplo, todas as mulheres da minha família foram mães solteiras antes dos 15 anos de idade. Desde a minha avó para frente, a minha avó, minhas tias. Eu fiz um mapeio, que a gente faz um mapeamento a gente chama. Mapeamento familiar. Eu fiz um mapeamento familiar, eu levantei umas informações da minha família e eu consegui constatar isso, gente. Todas as mães, todas as mulheres da nossa família foram foram mães solteiras antes dos 15 anos. E eu comecei a ver as primas, as tias, as sobrinhas, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, minhas sobrinhas. E agora uma sobrinha agora soube, esses dias atrás, uma sobrinha bem pequena, bem nova, tem 14 anos, está grávida também. Eu digo, outra mãe solteira, outra que encaixa dentro do mesmo legado de imoralidade que persegue o bastardo. Isso só uma, né? Estou falando só de uma área, de ser mãe solteira, antes dos 15 anos e sem o pai, fora da aliança do casamento. Ou seja, geralmente quem foi gerado fora da aliança do casamento vai gerar filhos fora da aliança do casamento. Geralmente vai reproduzir, porque a bastardia se reproduz. Então, isso dentro da primeira questão, porque na área da imoralidade, gente, isso pega muito pesado, gente. Abuso, prostituição, fornicação, gente, muito, muito forte, gente. Se reproduz de geração em geração. E hoje, você pode representar a sua casa, a sua família, e pode desarraigar. Veja só, gente, presta atenção aqui. Maldição não se quebra, maldição não se corta, maldição se desarraiga. Para desarraigar é arrancar de raiz. E para arrancar de raiz, precisa fazer um buraco grande. Há árvores que a raiz é para baixo, muito profunda. Tem que fazer um buraco grande, meter o dedo na ferida. E a gente não gosta que metam o dedo na ferida porque dói. Então a gente não gosta dessas coisas de dor. A gente prefere espiritualizar a ferida. Hoje eu falei do ciclo da ferida. Então tem feridas na nossa infância, na nossa alma, que estão machucando a gente agora. Vamos orar por isso então. Eu quero pedir para vocês... Eu quero pedir para vocês que estão aqui, que todos que foram gerados fora da aliança do casamento, quero que repitam assim depois comigo. Diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, diante de Deus Espírito Santo, diante da Igreja de Cristo, aqui representada, diante dos principados e potestades, eu me posiciono como representante sacerdotal da minha linhagem. E quero te pedir perdão
Perdoa, Pai, por eu ter sido. Perdoa o pecado de imoralidade dos meus pais, por haverem me engendrado, por terem me gerado fora da aliança do casamento, no altar da imoralidade. E com isso, me venderam e deixaram um legado de bastardia sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e nossa descendência. Mas nessa noite, com autoridade, com entendimento da verdade, que a verdade nos fará livres, nós agora queremos cancelar e retirar todo o sangue e todo o sêmen derramado no altar dos espíritos da imoralidade. O retiramos e o colocamos no altar de Jesus Cristo. E sendo assim, fica sem legalidade, sem direito legal, a toda bastardia. Não tem mais direito legal. E a partir de agora, não sou mais bastardo, sou filho, com herança de filho, com direito de filho. E assim sendo, nós queremos pedir ao Espírito Santo que venha encher o lugar vazio por orfandade, em nome de Jesus. Assim sendo, nós queremos declarar que somos filhos e cortamos todo o direito legal de Satanás e seus demônios trabalharem na minha família, na minha geração, na minha descendência, em nome de Jesus. E todos vocês digam: espíritos de bastardia que se infiltraram em nossas vidas, na nossa família, vão para o lugar que o Senhor Jesus já tem determinado, em nome de Jesus. Peço perdão também ao Senhor Jesus por haver gerado filhos fora da aliança do casamento e por ter nos gerado no altar da bastardia. Eu deixei para eles um legado de imoralidade, mas nessa noite eu quero redimir a minha descendência, a minha geração, os meus filhos, e como autoridade de pai, de mãe, sobre meus filhos, eu retiro eles desse altar da imoralidade, e eu retiro toda sangue derramada, todo sêmen derramado no altar da imoralidade, e eu coloco aos pés da cruz. E assim sendo, fica sem direito legal e sem autoridade toda e qualquer situação de bastardia. Não vai alcançar mais os meus filhos, os meus netos, as minhas gerações, a minha descendência, a minha família, em nome de Jesus. E assim sendo, eu coloco agora o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha família e essa legalidade da bastardia. Não são mais órfãos, são filhos com direitos de filhos, em nome de Jesus. Pai, e eu quero cortar, diga. Eu quero cortar, diga. O cordão umbilical
que me unia a eles, gerando neles a bastardia. Mas hoje, eles são livres para prosperar como filhos, com herança de filho, com direito de filho, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por a tua salvação. Obrigado, Pai, porque há redenção em ti, no teu sangue. E assim sendo, quero levantar um altar de adoração ao teu nome, dando a ti toda a glória, toda a honra e todo louvor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos sair desses lugares espirituais que entramos e fechar as portas atrás de nós, Senhor, e limpar as nossas armaduras de todas essas batalhas espirituais que entramos, que tem salpicado nossas vidas, Pai. E nós queremos sair desses lugares espirituais, Senhor, e aplicar o sangue de Jesus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, entre nossas vidas e esses lugares espirituais, Senhor, e nos separamos, Pai, aplicando o sangue de Jesus sobre todas as coisas da nossa vida, sobre todas as coisas relacionadas com o nosso nome, relacionadas com nossa família, de qualquer retaliação, colisão no reino do Espírito. Assim sendo, Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, engrandecer-te a Ti, dizer que só Tu tens toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti, em nome de Jesus, Pai. Vem de encontro à realidade de cada família, de cada coração que aqui decidiu sair desse lugar de bastardia e começar a caminhar com heranças de filho, com Penicaste Candaramassou, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por eles, muito obrigado por essa decisão, Pai, por a liberdade que há em Ti, porque no reino do Espírito, Deus, há coisas que se concretizam, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dá uma Glória a Deus. aplaude al Señor. Salve de palmas para o Senhor. Obrigado. Apláudelo, apláudelo, apláudelo. Aleluia. Aleluia. Eu sinto meu espírito. Esto é muito forte. Porque Deus está trazendo muita redenção aqui. Redenção e redimir. Tá certo, muita redenção, está redimindo. Está redimindo. Estou sentindo isso no meu coração. E agora vocês, com sabedoria, falem com seus pais. Não para condenar eles, nem julgá-los. Senão, Pai, eu já perdoei. Me entenderam? Isso vai trazer mais liberdade. E vocês que geraram filhos, falem com eles. Os que já tenham entendimento para falar, falem com eles.